Fala galera, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é correção da prova do Barro Branco de 2021. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação e deixa aquele like. Então vamos lá galera, fazendo a correção da prova do Barro Branco de 2021, que ocorreu no dia 18/4/2021, nesse último domingo. A prova consiste em 80 questões, dentro dessas 80, há 6 questões que são de língua estrangeira. Durante a inscrição, você pode optar ou por língua espanhola ou língua inglesa. Então, para quem optou por língua inglesa, estarei fazendo a correção. A prova que eu vou corrigir é a prova do tipo 1 de língua inglesa, beleza? Então, como é que vai funcionar, galera? Eu vou estar fazendo aqui a correção e vou estar dando depois algumas dicas de estudo, como você pode melhorar seu inglês nos concursos públicos, focando na prova do Barro Branco, beleza? Então, vamos lá, galera. Bom, eu tenho aqui um texto, tá? Esse texto ele vai ser focado nas questões, são 6 questões objetivas, que vai envolver tanto questões de interpretação de texto, como questões de gramática também, beleza? Bom, algumas dicas que eu vou passar para vocês. Quando se trata de texto em inglês, há 2 mecanismos que a gente utiliza, que é o scanning. O que é o scanning? É você escanear. Por exemplo, aqui, ó, você procurar palavras que você já conhece. Por exemplo, aqui, ó, você tem police, certo? Police é polícia. Aqui você tem o verbo work, que é trabalhar, beleza? Aqui você tem de novo workforce, que é força de trabalho, beleza? Então essas palavras são palavras que vocês já conhecem, tranquilo? Por exemplo, você também vai fazer o skimming. O que é o skimming? É uma breve tradução do texto, tá? E pode ser nas suas palavras, né? Por exemplo, aqui a gente tem nesse período aqui, certo? Vou pegar aqui com essa caneta aqui, ó, vermelha. Ó, police officers' ability to recognize and locate individuals with a history of committing crime is vital to their work. Então, a habilidade dos oficiais de polícia para reconhecer e localizar indivíduos com histórico de cometer crimes é vital para o trabalho deles, tá? Então, o que é seu skimming? Você vai fazer uma breve tradução do texto, beleza, galera? Então, a gente vai fazer aqui essa parte da tradução e depois a gente vai responder as questões, tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários. Então, vamos lá, galera. Eu separei aqui por parágrafos, tá? Eu acredito que por parágrafos vai ajudar. Então, eu separei por parágrafo, até porque se ele perguntar, a questão está relacionada ou de acordo com o primeiro parágrafo, aí você volta lá no parágrafo, beleza? Bom, uma coisa que eu também já vou adiantar para vocês. Se você não souber uma palavra, não fique puto, não trave, tá? Porque não quer dizer que você não vai conseguir traduzir o texto. Lembre-se que você mora no Brasil, você fala português. E há palavras em português que você não saiba. Então, imagine em inglês, tranquilo? Então, é importante que você trabalhe com as palavras que você tenha durante a prova, beleza? Então, vamos lá. Então, ele fala assim, que a habilidade dos oficiais de polícia para reconhecer e localizar indivíduos com histórico de cometer crime é vital para o trabalho deles. De fato, é tão importante que os oficiais acreditam que possuir isso é fundamental para administrar, né, o trabalho efetivo de policiamento urbano, de polícia de rua, beleza? Aí fala que a prevenção do crime e a investigação, entretanto, com um total, né, com uma força policial total que diminuiu, que caiu por volta de 20% desde 2010, né? E um recorde no aumento de crimes, né? As forças policiais estão atualizando, estão tornando, ou seja, eles estão optando por novas tecnologias, né, soluções tecnológicas, né, a aumentar, né, a sua capacidade de monitorar e localizar indivíduos que eles estão preocupados, beleza? Então, todo esse parágrafo está falando sobre o quê? Um mecanismo que a polícia está utilizando, houve uma redução no número de policiais e eles precisam desse mecanismo que vai ajudar eles a identificar pessoas que elas estão preocupadas, por exemplo, certos bandidos, enfim. Tranquilo aqui, galera? Vamos para o próximo parágrafo. Ele fala assim, né? Uma tecnologia, tal tecnologia é que ele fala o reconhecimento facial automatizado, também conhecido como AFR, tá? Que é a sigla para AFR, beleza?
Só lembrando aqui, galera, um adendo sobre o título, que ele fala assim, como a tecnologia de reconhecimento facial ajuda a polícia, tá? Essa palavra não é AIDS, a doença não, a imunodeficiência não, galera, não é a doença AIDS, tá? É o verbo em inglês que ajuda a polícia, beleza? Vamos lá. Aí ele fala assim, que este trabalho, né, ele funciona como? Por analisar, né, as medidas faciais e vai gerar uma representação matemática para elas, como se fosse um algoritmo. Então, eles comparam, né, contra outros dados, né, que estão armazenados, ou seja, eles pegam, fazem essa comparação e esses dados e eles conseguem comparar para determinar possíveis combinações, né? Quem usava o Tinder lá sabe assim, né, o perfect match. Enquanto ele fala um número de policiais no Reino Unido e forças policiais internacionais tem estado, né, explorando de forma entusiástica, né, ou seja, eles estão entusiasmados, né, para explorar o potencial do AFR, né, que é o reconhecimento facial automatizado, né. Alguns grupos têm falado sobre os status legais e éticos sobre isso, e eles estão preocupados que essa tecnologia possa significar ou significativamente, né, estende, né, esse monitoramento e essa vigilância pelo Estado. Então, ou seja, aqui no final há uma crítica sobre isso, né? Se realmente isso é ético, se vale a pena o Estado utilizar, enfim, beleza, galera? Bom, aí ele fala assim, até agora, entretanto, vou fazer uma adenda aqui. Galera, sempre essas palavrinhas aqui é importante que vocês observem, tá? São conjunções, tá? Então, são elementos que vão linkar frases para dar coesão. Pode dar uma ideia de contraste, pode dar uma ideia de adição. Então, isso é bem importante, beleza? Então, ele fala assim, até agora, entretanto, né, não há nenhuma evidência, né, robusta sobre o que esse sistema de reconhecimento facial automatizado pode e não pode, né, entregar de dados, né, entregar de benefícios para a polícia. Embora, também é uma outra conjunção, o AFR tem se tornado cada vez mais familiar para o público, através, isso é utilizado nos aeroportos para ajudar na hora que for checar, gerenciar, né, os passaportes. Ele fala que em meio aos ambientes, tais como esse mecanismo, né, ele é estabelecido para ser controlado. Aí ele fala assim, que aplicar procedimentos similares nas ruas, né, no policiamento de rua, é um pouco mais complexo. Os indivíduos na rua estarão se movendo e eles podem não olhar diretamente para a câmera. E ele fala que os níveis de luz podem mudar e também o sistema terá que cooperar com as variedades do clima britânico, tá? Então aqui, galera, ó, você tem essa palavra aqui, ó, weather é clima, né? Weather é clima, beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, continuando. Então foi mais um parágrafo aqui. E a gente tem mais o próximo aqui. Ele fala que com todas essas inovações tecnológicas policiais, há há importantes preocupações legais e éticas, né? E essas questões que ainda precisam ser consideradas, ou seja, está falando se é ético, se é legal a utilização desse reconhecimento facial para ajudar os policiais. Mas, né, ele fala, a fim de estar, né, consideravelmente, né, sendo utilizado nos debates, né, e também para ser debatidos pelos cidadãos, ou seja, os cidadãos vão lá e ver se isso é correto, se é coerente ou não. Aí ele fala que aqui os regulators and lawmakers, tá? Então os reguladores e os fazedores de leis. Aqui então você pode usar como os legisladores, né? Então nós precisamos, né, de um entendimento mais detalhado e mais preciso do que essa tecnologia pode, de fato, né, ser entregue, ser alcançada. Uma evidência real mais do que, né, referências, né, de ficção de tecnologia de ficção científica, como vista em filmes tais como Minority Report, né, é essencial. Só uma adenda aqui, galera. Esse filme aqui, eu vou até sublinhar aqui, de verde, Minority Report, era um filme que o Tom Cruise ele estrelou alguns anos atrás e falava sobre o meio de você detectar, de você prever um crime através de uma tecnologia, né? Então, foi um filme de ficção científica, mas ele acabou aqui fazendo um paralelo nesse texto. Tranquilo, galera? Beleza. Bom,
continuando aqui, ele fala, né? Com isto em mente, uma das nossas conclusões, né, é que o termo que descreve, né, como o reconhecimento facial, né, automatizado tem sido aplicado, né, no policiamento nos dias atuais, beleza? E é mais correto, mais coerente pensar que isso funciona mais como um reconhecimento facial assistido, como o oposto de um sistema automatizado completo. E ele fala que diferente, né, das funções de fronteiras, né, utilizado aqui nesse Border Control Functions, né, mas em aeroportos, onde o reconhecimento facial é mais um sistema um sistema muito mais automatizado, quando, né, para apoiar, né, dar suporte ao policiamento de rua. O algoritmo ele não vai decidir se, né, há uma combinação entre uma pessoa e o que vai estar ali, né, armazenado na base de dados, mais do que o sistema faz sugestões para o operador de polícia, ou seja, o policial, sobre as possíveis similaridades, né? E então, né, a partir disso, o operador ele vai confirmar ou vai refutar, beleza, galera? Então, aqui essa palavra refutar, ou ele vai confirmar ou ele vai negar, tranquilo? Então, assim, a gente teve um texto que ele foi mais focado nessa questão da tecnologia, teve algumas palavras difíceis, mas no geral, né, você tem que pegar e fazer o que eu te falei, é o skimming. Pô, o que eu entendi? Está falando sobre uma tecnologia, essa tecnologia ela vai te ajudar a fazer reconhecimento faciais de possíveis, né, infratores, bandidos, enfim, e isso há algumas implicações na sociedade, como questão legal, questão ética, tudo, e fala que nos aeroportos é utilizado como um meio mais sistemático e nas ruas pode ser que não seja tão bom, e eles ainda estão identificando se isso é aplicável, se isso vai ser útil para a polícia ou não, beleza? Então vamos lá, galera. Questão 39. Baseado, né, vamos pegar aqui, ó. Baseado nas informações fornecidas pelo texto, marca sentenças abaixo como verdadeiro ou falso. Galera, essas questões de verdadeiro ou falso é um pouco complexa. Qual a ideia? Se você tem certeza em uma, mantém, porque aí você consegue pegar e matar a alternativa. Por exemplo, vamos falar que você afirmasse que a primeira é true, é verdadeiro. Então, ou pode ser a A ou a E. Você já eliminaria a B, a C e a D. Se você falasse assim, eu sei que a primeira ela vai ser falsa. Então, você já eliminaria a letra A e a letra E, beleza? Então, vamos lá. Baseado nas informações fornecidas pelo texto, marca as sentenças abaixo como T, true, para verdadeiro, or F, para falso, beleza? Vamos lá. Em relação ao reconhecimento facial automatizado, aí ele fala assim, implicações éticas e legais têm sido trazidas? Sim, têm sido debatidas, só que ele traz um verbo frasal, o verbo to brought up, beleza? Que é aqui no caso passado do verbo to bring, que é trazer. Então, pô, é verdadeiro. Então, sei que a primeira aqui, galera, né? Colocando aqui para vocês, eu já sei que a primeira aqui, ela vai ser true, beleza? Vamos lá. Então, ou é a A, ou então é a E. Já eliminei a B e a C e a D, porque não pode ser, beleza? Então, aqui eu já vou fazendo um xizinho, não pode ser, não pode ser. Vamos lá. Ele fala assim, ó. There is enough data to prove that AFR is inefficient in street policing. Então, há dados suficientes para provar que o reconhecimento facial automatizado é eficiente, é útil no policiamento? Não, ele fala que não há, no próprio texto fala isso. Então, eu sei que essa daqui é falso, beleza? Então, tenho TF, beleza? E aqui com a outra, opa, TT. Basicamente, a gente já matou, mas vamos para a última. Ele fala que o AFR, né, a performance do AFR pode ser afetada por mudanças na luz e no movimento. Sim, ele fala lá até no parágrafo sobre a questão do clima britânico. Beleza, galera? Então, se a gente for ver aqui, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. 40. O autor, opinião do autor. O autor conclui que o texto, né, ele estabelece que as políticas, né, podem ser, os políticos, né, podem ser de grande ajuda. Aí, B, a tecnologia fornece, né, resultados definidos.
ele fala que as combinações obtidas são irrefutáveis, são inegáveis. D, os humanos deveriam dar a resposta final. E E, a alta qualidade das câmeras são indispensáveis. Galera, se a gente for ver aqui, pô, ele nem cita sobre políticos, e ele também na B não fala que esses dados aqui são irrefutáveis, tá? Que ele fala que vai prover resultados definidos, então nada a ver. Na C, ele fala que as combinações, né, elas obtêm, né, as combinações obtidas são irrefutáveis? Não, tanto que ele fala que é questionáveis. E na D, os humanos deveriam dar a resposta final? Sim, porque ele deixa lá a resposta lá para o policial, no último parágrafo. E aí, a alta qualidade das câmeras são indispensáveis. Ele nem fala isso em relação às altas qualidades da câmera. Então, a resposta correta é a letra D. Beleza, galera? Já foi mais uma. Próxima, 41. Até agora, entretanto. A palavra entretanto, introduz uma noção de. Galera, aí qual a ideia? Você voltar lá no texto e ver qual a ideia que dá. Então, ele falava até agora, entretanto. Isso dá uma ideia de causa? Dá uma ideia de contraste? Dá uma ideia de ênfase? Dá uma ideia de concordância ou de comparação? Ó, ele não dá a ideia que ele está concordando lá no texto, nem dá ideia de ênfase, nem de causa, a causa daquilo. Não, ele vai dar uma ideia de contraste. Normalmente, o however, ele dá essa ideia de contraste, beleza? Então, a resposta correta aqui foi a letra B. Tranquilo, galera? Então, a ideia é que quem já tiver com a prova na mão, vai acompanhando também e vai ajudar. 42. A palavra que pode substituir de fato em de fato, isso é tão importante, sem mudar o significado. Então, aqui, galera, ele quer que mantenha a palavra, ou seja, um sinônimo, sem mudar o significado. De fato, galera, vamos lá, especificamente, presentemente, que é current, dessa ideia de presentemente, notable, ou seja, de forma notável, notadamente, ou actually, na verdade. Ou seja, aqui, galera, você tinha que saber a questão das palavras, né? Saber o que é um sinônimo. E aqui essa expressão in fact, de fato, a gente consegue substituir por essa palavra aqui, ó. No caso, actually, que é na verdade. Isso daqui não é especificamente, não, a B e a C elas já se anulariam, a D também não faz sentido, ou seja, actually, na verdade, beleza? Então a resposta correta é a letra E. Próxima, galera, 43. A palavra while, beleza? A palavra while em while a number of UK and international police force have been enthusiastically exploring the potential of AFR has the same meaning as. Então, a palavra while, que é enquanto, então enquanto, né, o número de policiais no Reino Unido e forças internacionais tem estado, né, explorando de forma entusiástica, né, entusiasticamente, né, o potencial do reconhecimento facial automatizado, o IFR, o AFR. Tem o mesmo significado que. Galera, aqui foi uma questão difícil, beleza? Bom, aqui o while dá a ideia de enquanto de tempo. Muita gente deve ter marcado aqui whenever, só que whenever dá a ideia de sempre que. Enquanto não dá a ideia de sempre que é toda vez. Whereby dá a ideia de por volta, né? Aqui where é para lugar, então whereby por volta. Wherein é dentro, né? Onde, também dá essa ideia. E aqui whence dá a ideia de donde, né? Então aqui a resposta correta é whereas, né? Whereas dessa ideia de enquanto, beleza? Então essa foi a questão de inglês mais difícil aí que teve, tá? Então a resposta correta aqui dessa questão vai ser a alternativa C, beleza, galera? Tranquilo? Essa foi uma questão difícil, foi uma questão de vocabulário. Então vamos lá, galera. Nessa última questão, ele fala aqui, ó, no primeiro parágrafo, o pronome it em os oficiais acreditam que possuir isso refere-se para, tá? Então, se a gente voltar lá no primeiro parágrafo, quem tiver com o texto na mão acompanhando, então, alternativa A, ele vai se referir para a habilidade de reconhecer e localizar indivíduos. B, para executar, né, de forma efetiva o trabalho policial de rua. C, o histórico de cometer crimes. D, as soluções de novas tecnologias. E a letra E, a força de trabalho policial total. Se a gente for ver, galera, lá no texto, ele vai estar relacionando com as habilidades de reconhecer e localizar os indivíduos, tá? Quando ele fala que os oficiais, né, essas habilidades deles vão, ou seja, eles possuir isso é de forma vital,
Tranquilo? Então a ideia é sempre você ir lá e tentar relacionar com o pronome it. Beleza, galera? Então a questão dessa alternativa, a resposta correta é a letra A. Beleza? Então, galera, essa foi a correção da prova do Barro Branco de 2021. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou estar passando aqui algumas dicas para vocês para estar estudando inglês. Bom, alguns aplicativos, Duolingo é legal, Inglês com Léo. Tem videoaulas aí no YouTube que vocês podem pesquisar, por exemplo, vestibular digital em inglês. A ideia é que vocês comecem a traduzir textos e as palavras que vocês não saibam, comecem a fazer um vocabulário, galera. Ou seja, pega um caderninho e vai anotando palavra por palavra. Quanto mais palavras vocês souberem, mais isso vai corroborar para que vocês consigam fazer uma melhor interpretação e, consequentemente, responder às perguntas da prova. Beleza? Então, sempre use estratégia, tempo e, se Deus quiser, vai dar certo. Vocês vão conseguir atingir o objetivo de vocês, de ser oficial, entre aspas, outros concursos aí. Bom, vejo vocês na próxima aí. Valeu!